A relação advogado-cliente, né, o mandato, pode ser terminado a qualquer momento, por qualquer parte. Afinal, nem mesmo o cliente é obrigado a ficar com o mesmo advogado para sempre, muito menos o advogado é obrigado a prestar serviços para o seu cliente para sempre. Então, dependendo de quem parte essa iniciativa para encerrar esse mandato, a gente está diante ou da renúncia ou da revogação. Tá? E a diferença das duas? A renúncia é quando alguém que tem os poderes, ou seja, o advogado, né, renuncia, desiste deles. Lembra sempre dos presidentes, né, dos primeiros ministros, né? Ou você gosta de história de fantasia, os reis, né? Quando o rei quer deixar o poder, ele renuncia ao seu cargo, né? Ou um presidente renuncia, um primeiro-ministro renuncia. A mesma coisa aqui, o advogado renuncia aos seus poderes, certo? Então, quando o advogado quer pôr fim no mandato, a gente está diante de uma renúncia. Por outro lado, quando o cliente não quer mais que um advogado atue em uma causa, ele irá então revogar, retirar, né? Revogar os poderes desse advogado. Revogação é o término do mandato feito pelo cliente. Para lembrar, revogar significa anular, deixar sem efeito, né? Então o cliente deixa seu advogado sem os poderes da representação, para ficar mais claro. Tudo bem? E quais são as regrinhas de cada um? Olha aí nossa tela. Na renúncia, o advogado primeiro deverá comunicar ao seu cliente. A lei diz, ó, prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Então tem que ser um conhecimento prévio, uma notificação prévia e uma notificação que seja inequívoca, que seja bem clara, né? Feito isso, o advogado deve informar o juízo sobre a sua renúncia. E não basta só isso, o advogado, a partir dessa notificação do cliente, ele ainda tem que continuar advogando para o seu cliente por mais 10 dias. Note que esses 10 dias são contados a partir da notificação do cliente. Por que isso? É bem intuitivo entender. O legislador ele quis evitar a situação em que o cliente fica a ver navios sem advogado nenhum, porque seu antigo patrono simplesmente parou de atuar. Se isso acontecer, é abandono de causa e não renúncia, tá? Se o advogado vai sair da causa, então ele tem que seguir esses protocolos, ele tem que comunicar ao cliente, ele tem que informar o juízo e tem que aguardar esses 10 dias, tá? Para que só assim ele possa parar de atuar na causa. Agora, esses 10 dias ele tem uma exceçãozinha, tá? Se o cliente for substituído por outro advogado, então o cliente achou outro advogado nesse meio termo, nesse meio tempo, né, nesses 10 dias, então aí o prazo pode ser menor, ele vai se dar até a substituição do advogado. Então, renúncia, 10 dias, cumpre os 10 dias o advogado, a não ser que o cliente encontre o outro advogado. Aí, quando ele encontrar o advogado, pode renunciar, pode parar de atuar na causa, tá? A revogação, por sua vez, olha aí nossa tela, ela não precisa ser justificada. Já a renúncia, ela não pode ser justificada, tá? Não confunda. A renúncia deve ser comunicada, mas nunca justificada. Você tem que avisar que você está renunciando, mas você nunca, como advogado, deve falar o porquê, tá? Você tem que preservar o seu cliente das suas opiniões. Aí você simplesmente vai renunciar sem falar nada. Os honorários, nos dois casos, sempre permanecem, tá? Tanto na renúncia como na revogação, mas sempre proporcionalmente ao que foi trabalhado, porque provavelmente vai entrar um novo advogado na causa e ele também vai dividir os honorários proporcionalmente com você ao que você trabalhou, né? Vai fazer essa divisão proporcional ao que cada um trabalhou. Beleza? Vamos lá para o artigo 10º do Código de Ética e Disciplina, falar de algumas outras regrinhas. Olha lá, olha na sua tela. Artigo 10. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou renuncie. Tá? O subestabelecimento aqui é o subestabelecimento sem reserva de poderes. Tá? Ó, o Código de Ética e Disciplina, em vários artigos, ele deixa claro que ele quer promover sempre a confiança e a comunicação recíproca entre o advogado e cliente. Afinal de contas, o contrato de mandato é um contrato que um dos pilares dele é a confiança, né? Se o advogado ele sentir que não mais confia no seu cliente, ele deve, em primeiro lugar, vamos lá conversar com o cliente, vamos tentar resolver essa situação, e se mesmo assim continuar essa desconfiança, né? Se essa desconfiança permanece, aí o advogado tem que renunciar, tá? É um dever do advogado. Vamos agora para o artigo 15 do Código de Ética e Disciplina. O advogado não deve deixar o abandono ou o desamparo às causas sob o seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente, quanto a providências que lhe tenham sido solicitadas, renuncie o mandato. Ou seja, aqui nesse caso, o advogado, nesse caso não, né? O advogado nunca pode abandonar uma causa. Mas nesse caso, se o cliente está sendo insuportável por algum motivo, ou se o cliente não está entregando documentos que você precisa como advogado, né? Sei lá, você precisa que o cliente assine algum documento, alguma coisa assim. Se o cliente é inerte, né? Ele não age, então você deve renunciar.
Por quê? Porque isso vai prejudicar o seu mandato, tá? Então você, como advogado, deve, de bom alvitre, já ouviu essa expressão? Bom alvitre, renunciar. Tranquilo, então, sobre renúncia e revogação? Era isso que eu tinha para agora e a gente se vê numa próxima aula. Um fortíssimo abraço e um efusivo beijo a todos vocês. Até mais!